São Sérgio I, Papa. Imagine ser um líder espiritual em tempos de grandes desafios, enfrentando pressões políticas e ameaças diretas de imperadores poderosos. Este é o cenário que São Sérgio I, Papa, enfrentou com coragem e profunda fé. Neste vídeo, você vai descobrir como ele, um homem de oração, se destacou em meio a conflitos teológicos e disputas de poder, defendendo com firmeza a tradição do celibato sacerdotal e enriquecendo a liturgia da Igreja. Acompanhe até o final para entender como sua popularidade se tornou uma força inabalável contra as investidas de um imperador determinado a controlar a Igreja. No dia 8 de setembro, a Igreja celebra São Sérgio I, Papa, que entrou para a glória em 701. Nascido em Palermo, em uma data desconhecida, Sérgio foi escolhido Papa em 15 de dezembro de 687, em um momento de grandes desafios tanto para a Igreja quanto para o mundo cristão. Logo após sua eleição, ele foi confrontado com o desejo de Sedvala, o rei pagão de Wessex, de se converter ao cristianismo. Este soberano veio diretamente da Bretanha para Roma, onde pediu para ser batizado pelo próprio Papa Sérgio I. Após o batismo, o rei adotou o nome de Pedro, em homenagem ao príncipe dos apóstolos, indicando o impacto profundo que a fé cristã teve sobre sua vida e reinado. Sérgio I rapidamente se tornou um pontífice muito popular, conhecido por sua profunda fé e vida de oração. Antes mesmo de ser ordenado sacerdote, já era famoso por sua habilidade no canto litúrgico, especialmente na sola cantorum. Uma vez ordenado, ele emergiu como uma figura proeminente dentro do clero romano. Quando o Papa Conon faleceu em 687, Sérgio foi indicado para sucedê-lo, uma escolha que refletia seu destaque entre os líderes da Igreja. No entanto, sua eleição não foi apenas um reflexo de suas habilidades e devoção, mas também o início de uma série de confrontos com as autoridades seculares, particularmente os imperadores do Ocidente e do Oriente. Naquela época, os imperadores de ambas as partes do Império Romano reivindicavam para si o controle sobre o papado, recusando-se a aceitar a autoridade do Papa, mesmo em questões de fé. Os pontífices que resistiam a essa imposição frequentemente enfrentavam consequências drásticas, incluindo a morte. O exemplo mais notório foi o de Martinho I, que foi martirizado por ordens de Constante II, imperador do Oriente. A situação continuou tensa, e o novo imperador oriental, Justiniano II, tentou impor à Igreja em Roma normas disciplinares aprovadas em um concílio formado exclusivamente por bispos orientais, realizado em Constantinopla. Entre as medidas decretadas por Justiniano II estava a abolição do celibato sacerdotal. Determinado a preservar a tradição da Igreja, Sérgio I recusou-se firmemente a aprovar tal decreto. Em resposta, o imperador enviou Zacarias, um alto dignitário, com a missão de prender e deportar Sérgio para Constantinopla, assim como havia feito com o Papa Martinho I. Contudo, Zacarias encontrou resistência ao chegar em Roma. O povo romano, fervoroso em sua defesa do pontífice, formou milícias populares que cercaram o Palácio Lateranense, onde Sérgio residia, protegendo-o de qualquer tentativa de captura. Zacarias tentou escapar, mas foi capturado pelas milícias. Demonstrando uma grande virtude cristã de misericórdia, Sérgio o nerveou pessoalmente, libertando Zacarias e concedendo-lhe perdão. Em vez de retaliação, ordenou que Zacarias retornasse a Constantinopla ileso, uma ação que consolidou ainda mais sua popularidade entre o povo e o clero. Justiniano, percebendo que não poderia vencer a força do apoio popular a Sérgio, foi forçado a recuar, permitindo que o celibato sacerdotal continuasse em toda a Igreja Católica. Assim, a resistência de Sérgio não só preservou a tradição do celibato, mas também reafirmou a independência da Igreja em relação ao poder secular. O pontificado de Sérgio I, apesar dos desafios, foi marcado por uma paz religiosa relativa, especialmente em um período de intensas controvérsias teológicas sobre a natureza de Cristo. Durante seus 14 anos como Papa, ele trabalhou incansavelmente para o enriquecimento da liturgia da Igreja, introduzindo, por exemplo, o cântico do O Agnus Dei na missa, uma adição que continua a ser uma parte central da celebração litúrgica até os dias de hoje. Sérgio I faleceu em 8 de setembro de 701, após um pontificado marcado por sabedoria e resistência espiritual. Ele foi sepultado na antiga Basílica de São Pedro, em Roma, onde muitos peregrinos começaram a visitar seu túmulo, atraídos pela fama de santidade que cercava sua figura.
Sua canonização ocorreu pouco tempo após sua morte, reconhecendo oficialmente a santidade de sua vida e o impacto duradouro de seu pontificado na Igreja. Acredita-se que vários milagres foram atribuídos à sua intercessão, especialmente curas de doenças graves que médicos da época consideravam incuráveis. Entre os relatos mais comuns, estão histórias de pessoas que, após rezarem em seu túmulo, recuperaram a saúde de maneira inexplicável, o que solidificou sua reputação como um intercessor poderoso junto a Deus. A devoção a São Sérgio I, especialmente entre os clérigos e monges, cresceu ao longo dos séculos, particularmente devido à sua defesa firme do celibato sacerdotal e sua dedicação à liturgia. Seu exemplo de liderança pastoral, combinado com sua profunda vida de oração e misericórdia, continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que servem na Igreja. Reflexões. A coragem de defender a fé diante de pressões externas é um exemplo atemporal de liderança espiritual. O perdão e a misericórdia demonstrados por São Sérgio I revelam o poder do amor cristão em meio a conflitos. Sua dedicação à liturgia nos lembra da importância da oração e do culto na vida de cada cristão. São Sérgio I, Papa, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de seguir o exemplo de São Sérgio I, em firmeza na fé e zelo pela liturgia. Amém.